A gente falou aqui sobre os benefícios, o Piperno falou da importância disso chegar lá na ponta, e o ministro Rui Costa explicou como vai ser o processo com essas, acho que 21 mil, né, famílias que vão ser inseridas no Bolsa Família e o saque antecipado já para esta semana. Vamos ouvir a explicação do ministro. Nós estamos antecipando para o dia 17 o pagamento de todos que recebem Bolsa Família aqui no Estado. E o ministro Wellington, com sua equipe, já fez busca ativa aí nos abrigos, nas cidades, articulado com a assistência social dos municípios, e está de imediato incorporando 21 mil famílias no Bolsa Família para que elas já possam ter uma renda imediata esse mês a partir das pessoas que estão enquadradas nesse novo benefício. São 21 mil famílias, né, ao contrário vamos corrigir na tarja, porque são 21 mil famílias, a conta é diferente nesse caso. Mas quero te ouvir, Piperno. Então, quando você, por exemplo, anuncia o Auxílio Reconstrução com R$ 5.100 para um universo de 200 mil famílias, você já está delimitando o universo de beneficiados. E é por isso que, então, os recursos anunciados, o montante anunciado foi de aproximadamente R$ 1 bilhão e 100 milhões de reais. Então você já sabe o tamanho disso. No caso dessas 21 mil famílias, então elas entram e não se sabe até quando elas continuarão inseridas nesse programa recebendo o Bolsa Família. Então, é claro, sim, que nesse caso a gente está falando de um universo maior e um volume de gasto que vai ser maior. Mas nesse momento é necessário. Não tem outra alternativa a fazer. Até porque os outros benefícios que o governo anunciou, por exemplo, antecipação de FGTS, mesmo do Bolsa Família, trata-se apenas de uma antecipação de algo que já estava lá e que seria pago. Vamos aproveitar para chamar o Pix da doação para o SOS Rio Grande do Sul e você poder participar dessa corrente de solidariedade, fazendo essa transferência para esse fundo que já vai ajudar agora de cara as primeiras 50 mil famílias, como anunciou o governador Eduardo Leite. A chave Pix para fazer a transferência está aí na sua tela, 92 958 800 0001 38. A instituição é o Banrisul. E eu quero cumprimentar também você que está conosco pela Jovem Pan FM em São Paulo, no rádio. Este é o 3 em 1. Comigo aqui, Fábio Piperno, Gustavo Segré, Alan Gani e Luiz Felipe Dávila. Vamos juntos para esta segunda e última hora deste 3 em 1. Eu dizia sobre o SOS Rio Grande do Sul. Eu vou repetir a chave Pix para você que está chegando agora pelo rádio. 92 958 800 0001 38. A instituição é o Banrisul. Esse é o fundo do governo do estado do Rio Grande do Sul, que já vai ajudar de cara agora as primeiras 50 mil famílias que vão receber um valor referente às doações que estão sendo transferidas para esse fundo. Nós falávamos sobre o Bolsa Família, ouvimos antecipação do pagamento, a inclusão de mais 21 mil famílias, e nós ouvimos Fábio Piperno. Agora eu vou chamar mais um trecho dessa coletiva que o ministro Rui Costa apresentou, e ele falou sobre o FGTS. É isso? Então vamos ouvir. As pessoas poderão sacar seu FGTS nas cidades e nos locais atingidos, seja de calamidade, seja de emergência, até o valor de R$ 6.220. E aí, Luiz Felipe Dávila? Tudo isso é o que a gente está falando aqui, é correto essas medidas, nós precisamos ajudar as pessoas. Agora, o governo deveria aproveitar essa ajuda para o Rio Grande do Sul para mudar o seu discurso e aceitar o corte de despesa pública, porque poderia ser a desculpa política perfeita que precisamos rever a nossa política justamente para poder ajudar o Rio Grande do Sul. Então, toda essa resistência que o governo tem em rever custos poderia agora ser mudada a chavezinha, porque a crise faz com que se mude a sua tática política. E a tática política agora passa a ser a enfrentar
as despesas públicas. Só para dar aqui uma referência como que isso impacta dramaticamente as contas públicas. Nós aprovamos uma reforma da Previdência em 2019. Só o efeito de vincular salário mínimo a benefícios, a Previdência, praticamente mata todo o efeito da reforma da Previdência em 10 anos. É um absurdo isso. Então vamos aproveitar a crise do Rio Grande do Sul também para mudar o discurso político, para enfrentar o corte de despesa pública, porque se fizer isso com juízo, com responsabilidade fiscal, quem vai se beneficiar não só a população do Rio Grande do Sul, mas o Brasil inteiro, porque é a forma, pelo jeito que nós vamos começar a ter crescimento econômico de maneira responsável. Então, por que não, uma sugestão fica aqui do 3 em 1 mais uma vez para o governo, mudar o discurso nesse momento por causa de uma externalidade, por causa de uma crise como essa do Rio Grande do Sul. Aliás, só uma coisa em relação à vinculação do salário mínimo aos benefícios da Previdência, a ministra Simone Tebet concedeu uma entrevista ao jornal Valor, publicada na segunda-feira da semana passada, em que ela fala que esse sim é um tema que vai ter que ser discutido dentro do governo. Uma voz isolada dentro do governo. Fritada, isolada, salvando a própria reputação. Eu acho que não. Salvando a própria reputação. Falando aos ventos. Tem muita mãe. Falando aos ventos. Olha, já tem mãe de Iná apostando em demissão de ministro, em candidato ao governo. Calma, gente. Eu não vi nenhuma nota de apoio a ela, ficou falando sozinha, começou a ser fritada. Eu acho que dificilmente ela falaria sozinha sem ter algum tipo de respaldo e sem ter... Ela tem pretensões políticas e quer salvar a biografia. O próprio presidente Lula, na reunião de gabinete com os 38 ministros, falou para não soltarem ideias que não tenham sido conceituadas e aprovadas por ele. Porque saiu um monte de ministro falando um monte de tranqueira que não, segundo o presidente, não tinha sido aprovado por ele. Mas eu gostaria uma observação em termos do impacto do Bolsa Família que foi mencionado. 21 mil famílias. Isso representa 0,1% do total de planos sociais Bolsa Família. São 20,8 milhões de pessoas, de famílias que recebem. Quantas recebem no Rio Grande do Sul? 616 mil famílias. Ou seja, 3% do total de Bolsa Família do país está no Rio Grande do Sul. Quanto representa essas 20 mil famílias? 0,3%, ou seja, 3% do que está sendo otorgado no Estado. E representa um incremento de 0,1% de todo o Bolsa Família de todo o país. Então, somente para dar um contexto em proporção. A gente falava sobre os investimentos na reconstrução, Piperno, a Confederação Nacional de Municípios divulgou agora há pouquinho. 74 municípios gaúchos já comunicaram prejuízos que ultrapassam 9 bilhões. O Rio Grande do Sul possui 449 municípios afetados. A maioria dos 330 que registraram decretos de anormalidade no sistema federal começou a detalhar os dados apenas materiais e humanos. Então, é um dado parcial, esses 9 bilhões. Eles não contemplam a totalidade dos 449 municípios. Mas já é um caminho para a gente entender o tamanho do estrago, né? Isso é uma gota no oceano. É óbvio que vai ser imensamente maior e aí eles estão computando provavelmente algum dano material que, enfim, ocorrido em áreas dessas cidades onde já seja possível mensurar isso, mas deve ter ainda muita coisa debaixo d'água e mais. Você tem, por exemplo, postos de saúde, hospitais, pontes, rodovias e tal, que são estaduais ou federais, e isso provavelmente não deva ter entrado nesse cálculo aí. O Aro, você sabe que o Dávila trouxe aqui uma reflexão bastante importante, que seria a oportunidade da mudança da matriz fiscal, né, da mentalidade fiscal. Agora, eu sou muito cético, embora eu torça por isso, viu, Dávila? Também sou. Porque eu acho que eles vão usar desse pretexto, exatamente. Vou falar, não, agora que é preciso gastar, agora vamos gastar mais. E aí, enfim, vira algo que era para ser transitório, vai se tornar permanente, não vai ser só para o Rio Grande do Sul, vai ser para o Brasil inteiro. É que isso, né, eu concordo que isso é a natureza do governo
Mas isso é um suicídio político, né? Porque você acelerar aumento de gasto com a explosão do déficit fiscal, isso vai colocar o Brasil numa rota perigosa. Com 2 anos e meio pela frente do próprio governo. Com 2 anos e meio. Então, quando chegar isso na eleição, que é 26, vai explodir no colo do próprio governo. Ou seja, este é o caminho para a bomba não explodir na mão do próximo presidente, mas desse próprio governo. Uma e a opção... responsabilidade disso, nesse caso, está no colo do ministro Haddad. Sim. Que ele é muito criterioso. Na minha opinião, ele é muito criterioso, mas está sozinho. Talvez uma sugestão que possa vir a ajudar as pessoas é que em cidades que têm uma quantidade maior de população, tem algumas construtoras locais. Sim. E talvez isso possa servir para dar o exemplo. Eu nunca lembro se era Nova Roma, aquela que usou a ponte. Isso, Nova Roma do Sul. E pelo que subimos, a ponte se manteve. Foi uma tragédia na última alagamento, na última inundação, a ponte foi embora. Aí o governo quis fazer uma licitação, colocou um valor. Os próprios cidadãos buscaram os recursos, construíram a ponte, saiu infinitamente menos que aquela proposta que tinha sido feita na licitação e foi feita por eles. Então, talvez as cidades que têm mais quantidade de população possa ser útil utilizar a construtora local. Primeiro, já conhece as pessoas. Segundo, já sabem os valores dos metros quadrados, quanto poderia incurrir nessa questão da reconstrução. E poderia tomar como mão de obra pessoas que estão desempregadas na mesma cidade. Então, seria uma maneira de evolucionar de baixo para cima, mas com as pessoas que estão aí localmente, que padeceram e que eles mesmos podem ajudar a reconstrução. O Segre falou uma coisa muito importante, o engajamento e a mobilização cívica para a reconstrução do Rio Grande do Sul, não é apenas só ajuda do governo, não, é engajamento cívico e vai continuar. Claro. Aliás, a pandemia nos mostrou como foi importante o engajamento cívico